Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre o planejamento esportivo. Nós sabemos que planejar é importante em todos os segmentos, né? Nós já falamos em relação à educação, o quanto é importante planejamento em educação. Agora nós vamos falar do planejamento mais ligado à área esportiva, chamado planejamento esportivo. Esse planejamento esportivo, né, ele é fundamental, né, não só para o desporto de rendimento, mas também nas categorias formativas, né, em relação não só a adultos, mas também é importante planejar no que diz respeito a jovens e crianças, né, na formação, né, é importante você planejar as diferentes etapas de formação de um jovem atleta, assim como é importante você planejar, né, para um atleta de alto rendimento. No planejamento esportivo, dentro do planejamento esportivo, um importante conceito dentro desse planejamento esportivo é o conceito de periodização do treinamento. Então, planejar, né, a periodização do treinamento, né, que significa você dividir uma determinada temporada, né, em períodos de treinamento. Essa periodização, isso é fundamental, né, dentro do planejamento esportivo. Você precisa definir, né, qual é o momento que você vai fazer uma preparação, né? Então existe dentro do processo de periodização o chamado período de preparação, né? A periodização do treinamento é dividida em período de preparação. Existe um período que é o de competição e um período de transição, que é um período entre um macrociclo e outro, entre uma periodização e outra, né? Então, a periodização do treinamento é dividir o treinamento em períodos, né? Então, eu preciso planejar isso, né, com antecedência. Então, é fundamental para o sucesso, né, de uma equipe, né, essa periodização do treinamento. Então, periodizar é dividir o treinamento em períodos, né, em fases. Então, dentro da periodização do treinamento, eu tenho o chamado período de preparação, período de competição e período de transição. Normalmente, né, no período de preparação, eu dou uma ênfase maior, né? É lógico que dentro de um processo de treinamento, você tem diferentes componentes, você tem um componente físico, você tem um componente técnico, tático, um componente psicológico. Dentro da preparação, então eu tenho uma competição, então eu preciso me preparar para essa competição. Então eu tenho ali um período de preparação que vai principalmente enfatizar mais a questão física, né? Já num período de competição eu enfatizo mais a questão técnica, tática, né? Então, sendo que inclusive esse período de preparação eu tenho um período onde eu enfatizo mais ainda, né, a parte física, que é o chamado de período de preparação básica, e tem um período de preparação específica, que é aquele que antecede a competição, né? O que acontece hoje em dia no futebol é que você tem normalmente uma competição longa, né, desgastante, e você planejar, digamos assim, periodizar para que o atleta atinja o ápice. O objetivo da periodização é esse, né? Você atingir o ápice na competição. Só que a sua competição é muito longa, então você nem sempre você consegue, durante muito tempo, estar no ápice da sua forma física, técnica, tática, por conta das competições normalmente no futebol, assim como no futsal, são competições longas. Então você não consegue estar no ápice ali o tempo todo naquela competição. Então hoje as periodizações são mais ondulatórias, né? Então a equipe sempre vai oscilando durante a competição. Um período ela está melhor, outro pior. Digamos assim, essa oscilação ela é bem-vinda, ela precisa ser assim para você poder suportar a competição até o final, né, sem problemas de lesões, enfim. Então, a periodização ela é dividida em período de preparação, competição e transição. O período de transição é aquele período pós-competição, onde você vai não deixar de fazer, digamos assim, exercício, atividade física, mas fazer, obviamente, numa intensidade mais baixa. Um atleta ele nunca pode deixar de fazer exercício, você não pode ficar completamente parado, né? Então o período de transição serve para você ainda fazer exercício, mas não com a mesma intensidade num período de preparação, num período de competição, né? Então a periodização do treinamento divide, né, o treinamento em período de preparação, período de competição e período de transição. Dentro
né, da estrutura, digamos assim, da preparação, dentro da periodização do treinamento, nós podemos, digamos assim, dividir 4 níveis, né? Nós temos 4 níveis de organização. Então, dentro do processo de periodização, eu tenho o chamado macrociclo. O macrociclo é uma periodização. Então, eu tenho um macrociclo semestral. Então, em um semestre eu tenho período de preparação, período de competição e período de transição. Num outro semestre, eu também, né, vou ter, num segundo semestre, um outro macrociclo, com um novo período de preparação, um novo período de competição e um novo período de transição. Né? Então, eu posso ter 2, 3 macrociclos por ano, né? De repente até 4, o que é muito, mas o macrociclo define exatamente todo esse período de treinamento. Cada macrociclo, eu posso dividir cada macrociclo desse naquilo que eu chamo de mesociclo. Né? Então, um macrociclo de treinamento, né, ele vai ser dividido em vários mesociclos de treinamento. Né? Então, eu posso ter, dentro de um primeiro semestre, uma competição-alvo, né, naquele semestre, e aí o meu macrociclo de treinamento vai ser dividido em vários mesociclos de treinamento, e no outro eu vou ter um outro macrociclo com vários mesociclos de treinamento. Sendo que cada mesociclo de treinamento, ele é composto por um microciclo de treinamento. Né? Então, microciclo, mesociclo, o nome, né, já sugere, é um mês de treinamento. Então, um mês de treinamento, eu vou ter 4 microciclos de treinamento. E aí, dependendo do meu macrociclo, né, do período, né, que eu estou ali dentro da minha periodização, se é competição, se é preparação, se é competição ou se é transição, eu vou ter mesociclos e vou ter microciclos diferentes em função do período, né, que eu estou. Então, o mesociclo, na verdade, é um conjunto de microciclo. Microciclo, eu posso dizer que é aquela semana de treinamento. Né? Então, aquela semana de treinamento, de segunda a domingo, né? Isso eu chamo de microciclo de treinamento. E, para cada dia da semana, que vai compor, né, esse meu microciclo, eu tenho aquilo que eu chamo de sessão, né, de treinamento. Né? Então, eu tenho uma sessão de treinamento na segunda, uma sessão de treinamento na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então, várias sessões de treinamento vão formar, um microciclo de treinamento. Né? Microciclos de treinamento, 4 microciclos de treinamento vão formar um mesociclo de treinamento. Né? E vários mesociclos de treinamento vão formar o quê? Um macrociclo de treinamento. Ok? Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.